Se você tiver dúvida do que fazer ou como ser, tente pensar assim sempre. O que Jesus faria? Eu sempre faço esse exercício, sabe? É um exercício antigo que eu aprendi há tantos anos atrás, quando eu estava iniciando na igreja, buscando a palavra de Deus. E uma vez eu fiz um estudo e que tinha essa frase: o que Jesus faria se ele estivesse nesse lugar? E hoje eu procuro fazer isso com tudo, sabe? Eu procuro me colocar em situações e evitar outras e sempre me perguntar o que Jesus faria. Da mesma maneira que a gente não faz coisas porque a gente não gostaria que fizesse com a gente, eu tenho isso muito claro dentro de mim. Eu procuro ser a mais honesta, a mais correta possível. E não porque eu sou santa, porque eu sou perfeita, porque eu não sou. Nossa, eu tenho muitos defeitos. Mas porque eu quero evitar problema. Sabe quando a gente quer evitar problema? Às vezes a gente só quer evitar problema. E quando a gente tá nesse momento que a gente quer evitar problema, pra gente, pro coleguinha, a gente procura fazer pro coleguinha o que a gente não quer. O que a gente quer que faça pra gente, né? E não fazer pro coleguinha o que a gente não quer que faça pra gente. Tenho isso muito claro dentro de mim. Talvez o nome disso seja caráter. Talvez o nome disso seja inteligência emocional, que a gente adquire ao longo do tempo. Talvez o nome disso seja amar ao próximo como a ti mesmo. E eu vejo que são nessas coisas, sabe? E eu tranquilamente eu procuro não fazer com as outras pessoas o que eu não gostaria de fazer comigo, que façam comigo. Falar mal, julgar, tratar mal, não ser sincera, não ser coerente, não ser objetiva e clara. Sabe, eu não quero, então eu me afasto disso e me afasto dessas pessoas também, porque a gente não conecta, né, com as coisas que a gente não quer. E eu sempre me pergunto, o que Jesus faria? Se fosse Jesus, o que ele faria? Eu sempre pergunto isso. E nem sempre a gente tem as respostas, né? Mas a gente entende que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele veio aqui para nos salvar. De acordo com a Bíblia, é isso, né? Se você não acredita na Bíblia, aí um problema é teu, né? Eu não te julgo, mas não me julgue também. Porque é nisso que eu acredito, na Bíblia. Eu acho que a pergunta que a gente precisa estar sempre martelando é o que Jesus faria nessa situação. Quando a gente tem algum medo, alguma dúvida, quando a gente tem que tomar alguma decisão, a gente não sabe qual. O que a gente poderia fazer? O que Jesus faria? O que eu poderia fazer o que eu faço nesse momento que eu não vou desagradar a Deus? Que também vai além, sabe? Não é só fazer o que Jesus fosse fazer, mas é o que eu faço para eu posso desagradar todo mundo, menos a Deus, porque é Ele que colocou o sopro de vida em mim. Então, o que eu posso fazer para não desagradá-lo? Porque é o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador, porque sem Ele eu não vou conseguir nada. É tão simples, né? Então, eu acho que essa pergunta tem que ser feita sempre, sabe? E quando a gente joga no campo da lei da atração, fica mais claro ainda. Porque Jesus, ele foi o homem que passou por essa terra, que conseguiu praticar. Aí as pessoas, quem é crente e que segue o meu canal vai falar assim, essa mulher é louca, tá falando heresia. Mas é verdade, gente. Jesus foi o que mais conseguiu nessa terra viver lei da atração. Desculpa, mas é um fato. Jesus conseguiu viver lei da atração. Ele falava e a coisa acontecia. Ele vivia e a coisa acontecia. Ele mentalizava e a coisa acontecia. Ele fazia orações e a coisa acontecia. Ele fazia testes e a coisa acontecia. Então, ele tinha fé, uma fé inabalável. Ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Qual o seu propósito? Você já sabe qual é o seu propósito? Eu vim descobrir anteontem. Anteontem, assim, modo de dizer. Mas há pouco tempo eu vim descobrir o meu propósito.
Cada um tem o seu. E eu acredito também que o propósito, ele se mistura. E cada um acaba tendo um pouco do mesmo que de forma diferente. Então, mas isso é um outro vídeo, não é pra hoje não. Mas assim, qual é o teu propósito? Você já sabe, você já descobriu. Tem pessoas que eu converso, que eu olho assim, eu vejo qual é o propósito dele, da pessoa, né? Eu vejo o que Deus quer com essa pessoa. Eu vejo claramente, mas a pessoa mesmo não vê. E eu não posso falar, porque é o processo de evolução da pessoa, né? Claro que há um tempo atrás eu também ficava me perguntando qual é o meu propósito, não é possível. Eu não tô vendo, eu não enxergo diante de mim um palmo. Hoje não, hoje tá tranquilo pra mim. Mas qual é o teu propósito? Você tá fazendo o que Jesus faria? Você está vivendo uma vida que é a vida que Deus quer pra você? Você está rompendo, você está colapsando as suas ondas? O que você está fazendo hoje por você? Interessante, né, essas perguntas. Eu não sou a dona da verdade e da razão, tô longe disso. Tô ainda muito no início da minha caminhada de aprendizado. Tô aprendendo todos os dias, sabe? E aprender dói, aprender não é algo fácil. Não será algo fácil para você. Conseguir conquistar tudo que você quer diante da sua fé, diante da sua lei da atração, não vai ser algo fácil, mas é algo muito libertador e prazeroso com a conquista, sabe? A oração dentro da lei da atração, para mim é a mesma coisa que mentalizar, só que a gente está ali conversando com Deus, né? Na mentalização a gente não conversa com Deus, a gente vê um quadro, vê uma cena de algo que a gente quer e a gente aceita aquilo como verdade. Mas o que linka a mentalização com a oração é porque a gente quer algo real. E a gente se conecta com o espiritual para conseguir aquilo. E que hoje a gente venha conseguir viver isso, sabe? De verdade. E eu te faço um convite, que eu nunca fiz nesse canal, mas hoje eu te faço esse convite. Ore. Ore a Deus. Você não precisa nem ter intimidade com Ele. Só ore. Só fale com Ele, como se você estivesse falando com uma pessoa que você respeita. Se você respeita a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, ou um amigo, ou uma pessoa mais velha, ore a Deus, converse com Deus, como se você estivesse falando com uma pessoa assim que você respeita. Mas seja você, seja sincero, fale. Porque a oração nada mais é do que isso. Deus não quer palavras bonitas, palavras diferentes. Deus só quer o nosso coração sincero ali, naquele momento. Então hoje eu gostaria de deixar para você esse convite. Ore. E depois faça suas mentalizações, suas técnicas de lei da atração. Mas primeiramente ore. Para você ver coisas sobrenaturais acontecer. Porque eu tenho certeza que vai. Se acontece comigo, não vai acontecer contigo. Eu não sou melhor do que você em nada, então vai acontecer. E faça sempre essa pergunta: o que Jesus faria nesse momento? Não sei se você está passando por alguma coisa que você precisa tomar decisões, se você precisa se posicionar. Eu sei que eu estou passando por isso. Eu estou passando por momentos que eu vivi coisas que eu preciso me posicionar, eu preciso me entender o que eu quero e para onde eu quero ir. E eu estou me fazendo essa pergunta: o que Jesus faria nesse caso? Qual seria a posição de Jesus nesse caso? Porque Jesus, ele é e foi, né, quando ele veio para a Terra, e continua sendo, porque ele vive, o homem mais inteligente, o homem mais tranquilo, o homem mais apaziguador, um homem que teve mais amor. Ele foi o próprio Deus encarnado, né? E a gente precisa aprender com isso. Se a gente não aprender com Jesus, a gente vai aprender com quem? Eu não quero aprender com meu coleguinha do lado, eu prefiro aprender com Jesus. E que a gente venha hoje buscar isso, sabe? Aprendizado real.
E eu sei que a gente está buscando, porque a gente está aqui nesse canal, nessa busca, né? Procurando aprender isso, né? E que a gente venha ser essas pessoas, sabe? Que a gente venha evoluir ao ponto que a gente consiga ajudar outras pessoas, né? Assim como como eu leio aqui no canal, vocês falando comigo coisas que vocês vivem, e que vocês rompem, e que vocês romperam, e que vocês são outras pessoas. Isso é muito legal. Assim como eu também escuto de pessoas próximas, ou nem tão próximas assim, mas eu escuto de pessoas que estão colapsando as ondas, sem saber às vezes que estão colapsando, que estão sendo transformadas, sabe? Que a gente venha ter essa dimensão de transformação. Jesus, quando ele passou aqui na Terra, todos os lugares que ele foi, todos os momentos que ele esteve com outras pessoas, ele causou transformação. Ele não causou caos, ele causou transformação. E a gente precisa resgatar isso, a gente precisa ser essas pessoas. Que a gente venha deixar, né? Eu não sei se era um texto, um poema, alguma coisa assim que fala que deixe perfume por onde você passar, né? Alguma coisa do tipo que eu já li há muito tempo atrás. Mas que a gente seja esse perfume de Cristo, sabe? Que a gente deixe algo para a gente passar. A gente está no trabalho, que a gente deixe um perfume, uma coisa diferente, uma palavra diferente, um toque diferente, um olhar diferente. Às vezes só ouvir. Quando eu trabalhava ativamente com pessoas, né? Quando eu tinha meu estúdio de estética, eu lidava com muitas pessoas. E às vezes eu via que as pessoas, elas só precisavam falar. Elas só queriam falar. Elas só queriam ser escutadas. E às vezes eu me doava em ouvir. E no final a cliente me abraçava e falava: é tão bom estar com você, Simone, porque você me faz tão bem. E eu não fiz nada, eu só ouvi. Entendeu? Eu só passei a minha paz para ela, ao ponto dela se sentir à vontade de falar. E às vezes a gente só precisa estar calado também e deixar a pessoa falar. Isso é legal também. De alguma maneira Deus vai usar a gente, nem que seja em silêncio. Pode ser com uma palavra, pode ser com um abraço, pode ser com um gesto, com uma atitude. Não sei qual é o momento, não sei o que a pessoa está precisando, mas que a gente venha ser agentes de bênção, que a gente venha causar boas impressões, sabe? O que Jesus faria, como Jesus se portaria, e que a gente venha ser essas pessoas hoje. Porque o mundo já está muito ruim, está tudo muito negativo, muito cansativo. Tá tudo muito difícil, muito pesado, as pessoas estão muito ruins. Tá todo mundo muito ansioso, frustrado, com raiva, tá tudo muito ruim. E a gente não tem que ser assim. A gente não precisa, a gente pode romper com isso. E eu tenho certeza que você já está rompendo. Porque se você está num canal como esse, que eu acredito que não é só esse que você vê outros como esse, que fala sobre a espiritualidade, sobre colapsar ondas, né, reais, você já está nesse processo de ser um agente de bênção e não do caos, né? E eu queria muito deixar esse vídeo pra gente, sabe, como reflexão. Todos os vídeos que eu procuro deixar uma reflexão pra você e pra mim também, porque serve pra mim também, né? Que a coisa vai que desencadeando de uma maneira que a gente vai refletindo sobre isso. Às vezes eu vejo algum vídeo meu, sabe, que eu fico assim, caramba, eu falei isso, eu nem me liguei que eu falei isso, realmente, olha. Então, às vezes, acaba servindo pra gente mesmo, né? Mas hoje eu queria deixar essa reflexão pra gente. De coisas que a gente pode fazer pra melhorar. Assim como Jesus faria, sabe? Porque eu não consigo dar um exemplo melhor do que Jesus. E ele, sim, foi a pessoa que mais colapsou ondas. Ele foi a pessoa que a gente mais precisa aprender. Ele foi a pessoa, e é a pessoa que mais trabalhou na lei da atração, porque ele tinha uma fé inabalável, ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele era. A gente precisa saber quem a gente é. E eu acho que é isso, o vídeo hoje é mais assim, sabe? É mais por esse viés, que a gente consiga colapsar ondas, que a gente consiga ter uma fé inabalável, que a gente consiga fazer com que a nossa lei da atração flua de uma maneira abundante, que os nossos projetos saiam dos nossos quadros dos sonhos, que a gente consiga colapsar de uma maneira que a gente venha viver o sobrenatural.
isso que eu queria deixar hoje aqui pra gente. Obrigada por você estar aqui. Se você vê esse canal, mas você ainda não segue, siga, por favor, eu preciso disso. E compartilhe para outras pessoas, se for possível também, um vídeo que você acha que faça sentido. Eu não sou de pedir isso, não. Mas hoje eu senti vontade de pedir, sabe? E que hoje a gente venha viver essa comunidade, sabe? Fazendo coisas além, ajudando quem precisa. Tanto pela internet, quanto no físico, quanto ao lado. Às vezes tem uma pessoa ao nosso lado que precisa da gente e a gente nem sabe. Que a gente venha estar atento, que o nosso espírito venha estar atento a isso, sabe? E é isso. Um beijo. Tchau.